arte da felicidade começa com uma premissa simples e ao mesmo tempo transformadora. O propósito fundamental da vida é buscar a felicidade. Essa afirmação pode soar óbvia, mas o Dalai Lama lembra que muitas vezes vivemos como se o contrário fosse verdade, colocando nossas energias em preocupações, status, bens materiais ou em padrões de comparação que nos afastam do bem-estar genuíno. Segundo ele, a felicidade não é um luxo, mas uma necessidade básica, um estado de espírito que pode ser cultivado conscientemente por qualquer pessoa, independentemente de religião, cultura ou condição de vida. Howard Cutler, psiquiatra ocidental, conduz as conversas ao longo do livro, trazendo perguntas práticas e casos clínicos que refletem dilemas da vida moderna. Ele questiona como podemos ser felizes diante de adversidades, como lidar com o sofrimento inevitável, como encontrar equilíbrio emocional em um mundo caótico. E o Dalai Lama responde com simplicidade, paciência e sabedoria, conectando ensinamentos budistas a exemplos cotidianos. O livro é, assim, um diálogo entre ciência e espiritualidade, entre o Oriente e o Ocidente, buscando respostas universais. O Dalai Lama começa explicando que a felicidade verdadeira não depende de circunstâncias externas, mas de nosso estado mental interno. Ele diferencia prazer de felicidade. O prazer é momentâneo, condicionado a fatores externos, como uma refeição saborosa, uma conquista ou um elogio. Já a felicidade genuína é mais duradoura, baseada em equilíbrio emocional, compaixão e clareza interior. Quando buscamos apenas prazeres imediatos, ficamos presos a um ciclo interminável de desejo e insatisfação. Mas quando cultivamos estados mentais positivos, construímos felicidade estável. Um dos pontos centrais da obra é o papel da mente no sofrimento humano. O Dalai Lama explica que grande parte do sofrimento é criado pela forma como interpretamos os acontecimentos, e não pelos acontecimentos em si. Duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Isso mostra que a mente é a chave para transformar a experiência. Se treinarmos a mente para interpretar a vida com compaixão, gratidão e resiliência, reduzimos o sofrimento e aumentamos a alegria. Esse conceito se conecta com a psicologia moderna e com a ideia de cognitive reframing, a reinterpretação cognitiva. Cutler desafia o Dalai Lama com exemplos de situações extremas, como doenças, perdas ou violências. O Dalai Lama reconhece que o sofrimento físico ou emocional pode ser inevitável, mas insiste que nossa resposta mental é o que define a experiência final. Ele cita que, mesmo em situações de dor, podemos escolher entre revolta e aceitação. Essa escolha não elimina a dor, mas reduz o sofrimento adicional criado pela mente. Esse ensinamento ecoa a noção de que não controlamos os ventos, mas podemos ajustar as velas. Outro pilar do livro é a compaixão. Para o Dalai Lama, compaixão não é apenas um ideal religioso, mas uma estratégia prática de felicidade. Quando cultivamos compaixão, expandimos nosso foco além do ego e criamos conexões autênticas com os outros. Essa atitude reduz a solidão, fortalece relacionamentos e gera um senso profundo de propósito. Estudos modernos em psicologia positiva confirmam que atos de bondade e empatia aumentam significativamente o bem-estar. Em inglês, chamamos isso de Compassion-Based Living. Ele também fala sobre como cultivar compaixão não significa ser passivo ou aceitar injustiças, mas agir com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. É possível discordar, impor limites ou lutar contra algo errado sem nutrir ódio no coração. Essa visão contrasta com a cultura ocidental, onde muitas vezes confundimos firmeza com agressividade. O Dalai Lama mostra que é possível ser forte e compassivo ao mesmo tempo e que esse é o caminho mais saudável para a felicidade. Outro ponto essencial é a importância do treino mental. Assim como fortalecemos músculos com exercícios físicos, podemos fortalecer estados mentais positivos com práticas regulares. O Dalai Lama sugere meditação, reflexão diária e cultivo deliberado de gratidão e compaixão. Essas práticas remodelam a mente e criam novos padrões emocionais. A neurociência moderna confirma isso através do conceito de neuroplasticidade. O cérebro muda de acordo com o que praticamos.
Portanto, se cultivamos pensamentos de ódio, fortalecemos redes neurais de ódio. Se cultivamos compaixão, fortalecemos redes de compaixão. Cutler observa que muitas pessoas no Ocidente vivem em constante busca por prazer e realização externa, mas continuam insatisfeitas. O Dalai Lama responde que essa insatisfação vem da falta de atenção ao mundo interior. A felicidade genuína não é encontrada fora, mas dentro. Esse princípio não significa abandonar bens materiais ou conquistas, mas mudar a relação com eles. Podemos desfrutar do que temos, mas não depender disso para nossa felicidade. O Dalai Lama também aborda o tema da ansiedade. Ele mostra que a ansiedade é resultado de viver demais no futuro, de se preocupar com cenários que ainda não existem. A prática do presente, do agora, é um antídoto contra isso. Ele recomenda trazer a atenção para a respiração, para o que está acontecendo no momento, e lembrar que a maioria das preocupações nunca se concretiza. Essa prática se conecta com o conceito moderno de mindfulness. Outro tema discutido é a raiva. O Dalai Lama reconhece que todos sentimos raiva, mas ela é uma emoção destrutiva quando não controlada. A raiva pode trazer energia temporária, mas geralmente leva a consequências negativas, tanto para nós quanto para os outros. Ele sugere cultivar paciência como antídoto para a raiva. Paciência não é fraqueza, mas força emocional. Ao responder com paciência, preservamos nossa paz e aumentamos nossa eficácia. O livro também fala sobre a importância da perspectiva. Muitas vezes, nossos problemas parecem enormes porque olhamos apenas para eles. Mas quando expandimos a perspectiva e lembramos que fazemos parte de algo maior, nossos problemas se tornam menores. Essa prática de ampliar a visão reduz sofrimento e aumenta a gratidão. Outro ponto fundamental é que a felicidade não é apenas individual, mas coletiva. O Dalai Lama enfatiza que não podemos ser plenamente felizes se vivemos em uma sociedade marcada por desigualdade, violência e injustiça. Por isso, cultivar compaixão e trabalhar para o bem comum é parte do caminho da felicidade. Esse ensinamento ecoa princípios de liderança consciente e de responsabilidade social. Ele também fala sobre o medo. O medo é natural, mas muitas vezes é alimentado pelo apego e pelo desejo de controle. Quando aceitamos a impermanência da vida e reconhecemos que tudo é transitório, o medo diminui. Essa aceitação traz serenidade e nos ajuda a viver com mais coragem. Cutler desafia o Dalai Lama perguntando se é realmente possível ser feliz em meio a tanta dor e injustiça no mundo. O Dalai Lama responde que sim, porque a felicidade não é ausência de dor, mas capacidade de lidar com ela. Ele não nega o sofrimento humano, mas mostra que sempre temos escolha sobre como responder. Essa escolha é a essência da arte da felicidade. Na primeira metade do livro, fica claro que a felicidade, segundo o Dalai Lama, não é uma meta distante, mas um estado cultivado diariamente. Ela nasce da mente, cresce com compaixão, se fortalece com paciência e se sustenta com perspectiva. A arte da felicidade não está em conquistar tudo, mas em treinar o coração e a mente para viver com equilíbrio, propósito e serenidade. O Dalai Lama continua reforçando que a felicidade não é algo que encontramos por acaso, mas algo que cultivamos intencionalmente. Ele explica que nosso estado mental é moldado pelos hábitos que alimentamos diariamente. Se alimentamos constantemente pensamentos negativos, ressentimentos, comparações e críticas, construímos uma mente inclinada ao sofrimento. Mas se cultivamos gratidão, compaixão, paciência e amor, criamos um terreno fértil para a felicidade florescer. A vida, portanto, é um exercício constante de jardinagem interior, onde escolhemos quais sementes nutrir e quais ervas daninhas arrancar. Outro ponto central é a aceitação do sofrimento como parte inevitável da vida. O Dalai Lama não promete uma existência sem dor, mas mostra que podemos transformar nossa relação com ela. O sofrimento, segundo ele, pode se tornar mestre. Ao encará-lo com aceitação e consciência, podemos desenvolver resiliência, empatia e até sabedoria. Essa visão contrasta com a mentalidade moderna, que muitas vezes busca anestesiar qualquer dor, seja com distrações, consumo ou medicamentos.
Ele propõe, em vez disso, que acolhamos o sofrimento como oportunidade de crescimento. Howard Cutler compartilha exemplos de pacientes que lutavam contra a depressão, ansiedade e vazio existencial e como aplicar as ideias do Dalai Lama trouxe mudanças significativas. Em vez de tentar eliminar imediatamente os sentimentos negativos, eles aprenderam a observá-los, a aceitar sua presença e a trabalhar gradualmente no cultivo de emoções positivas. Esse processo de transformação é lento, mas real. O Dalai Lama fala também sobre a importância da conexão humana. Ele explica que somos seres sociais e que relacionamentos saudáveis são fonte essencial de felicidade. A compaixão fortalece laços, reduz solidão e cria um senso de pertencimento. Mas ele alerta que muitos relacionamentos modernos são baseados em interesse, apego ou desejo. E isso inevitavelmente gera sofrimento. O relacionamento que realmente promove felicidade é aquele baseado em respeito, bondade e apoio mútuo. Ele também aborda o tema do perdão. Guardar rancor é como carregar um peso que nos corrói por dentro. O perdão não significa aprovar o erro, mas libertar-se do fardo do ressentimento. Ao perdoar, não libertamos apenas o outro, mas principalmente a nós mesmos. Esse ensinamento encontra eco na psicologia moderna, que mostra como o perdão reduz estresse e promove saúde mental. Outro aspecto importante é a disciplina interior. O Dalai Lama enfatiza que não podemos depender apenas da motivação passageira, precisamos cultivar disciplina para treinar a mente diariamente. Ele compara com a prática de exercícios físicos. Não é suficiente treinar uma vez, é preciso constância. Da mesma forma, cultivar compaixão, paciência e serenidade exige prática regular, até que se tornem parte de nossa natureza. Cutler pergunta ao Dalai Lama sobre a diferença entre felicidade e prazer, e ele responde que o prazer é sempre condicionado e temporário, enquanto a felicidade genuína é estável e profunda. O prazer depende de circunstâncias externas, como comida, status ou reconhecimento. Já a felicidade nasce de dentro, da forma como interpretamos a vida. Essa distinção é fundamental para não nos perdermos na busca incessante por prazeres e esquecermos de construir uma base sólida de bem-estar. O livro também explora o conceito de propósito. O Dalai Lama mostra que a vida se torna mais significativa quando encontramos algo maior do que nós mesmos para servir. Pode ser uma causa, uma comunidade, um trabalho com impacto positivo. O propósito nos dá resiliência em tempos difíceis e nos lembra de que nossa existência tem valor. Essa ideia conecta-se ao conceito moderno de Purpose-Driven Life, uma vida guiada por propósito. Outro ponto explorado é o papel da espiritualidade. O Dalai Lama explica que não é necessário ser religioso para praticar compaixão, bondade e presença. Esses princípios são universais e podem ser aplicados por qualquer pessoa. A espiritualidade prática é viver de acordo com valores que promovem a harmonia interior e coletiva. Ele ressalta que diferentes religiões podem apontar para a mesma essência, que é a busca por uma vida mais consciente e compassiva. O Dalai Lama também fala sobre o cultivo da paz interior. Ele afirma que não podemos esperar que o mundo seja totalmente pacífico para encontrarmos paz. Se depender apenas de fatores externos, estaremos sempre à mercê das circunstâncias. A verdadeira paz vem de dentro, da capacidade de permanecer centrado em meio ao caos. Essa paz interior é a base da felicidade. Outro ensinamento poderoso é sobre a impermanência. Ele lembra que tudo muda. Emoções, circunstâncias, relacionamentos, até mesmo o corpo. Sofremos quando tentamos agarrar o que é transitório. Aceitar a impermanência nos liberta e nos permite desfrutar do presente sem apego excessivo. Essa consciência traz leveza e gratidão pela vida. Cutler questiona o Dalai Lama sobre pessoas que vivem em condições de pobreza ou violência e se realmente podem ser felizes. O Dalai Lama responde que as condições externas influenciam, mas não determinam a felicidade. Ele cita exemplos de pessoas em situações adversas que ainda assim cultivaram alegria, compaixão e serenidade. A chave está em treinar a mente e o coração para não depender exclusivamente das circunstâncias.
O livro também aborda como lidar com a raiva e o ódio em um nível coletivo. O Dalai Lama explica que sociedades inteiras podem se tornar prisioneiras dessas emoções, gerando guerras e conflitos. O caminho da compaixão não é apenas individual, mas também coletivo. Educar comunidades para a empatia e a cooperação é essencial para a paz mundial. Outro ponto importante é que a felicidade está ligada ao serviço. Quando ajudamos os outros, experimentamos alegria que vai além do ego. O altruísmo nos conecta ao que há de mais humano em nós. O Dalai Lama lembra que quando vivemos apenas para nós mesmos, ficamos presos em uma prisão de egoísmo. Mas quando estendemos a mão ao próximo, expandimos nossa consciência e nos tornamos mais felizes. Ele também fala sobre a importância da gratidão. Muitas vezes focamos no que falta e esquecemos de valorizar o que já temos. A gratidão é uma prática poderosa para mudar nossa perspectiva. Ela nos ajuda a enxergar abundância em vez de escassez. Pequenos gestos de gratidão diária fortalecem nossa mente para a felicidade. Na conclusão do livro, fica claro que a arte da felicidade não é um estado fixo ou um destino final, mas uma prática contínua. Ela exige autoconhecimento, compaixão, aceitação, disciplina e propósito. Não se trata de negar dificuldades, mas de aprender a enfrentá-las com serenidade. A felicidade, para o Dalai Lama, é um modo de viver, uma escolha renovada a cada dia. Assim, a arte da felicidade se apresenta como um guia atemporal que une sabedoria oriental e ciência ocidental. Ele nos lembra que a busca pela felicidade não está fora, mas dentro. Que não depende do quanto temos, mas do quanto cultivamos estados mentais positivos. Que não está em controlar o mundo, mas em cultivar paz interior. E que, no fim, a arte da felicidade é a arte de viver com compaixão, equilíbrio e propósito.